Existe algum livro que eu posso ler para aprender a investir? Rafael, como é que você aprendeu sobre investimentos? Bom, se você quer saber, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E hoje eu trouxe para vocês, assim como é o título desse vídeo, 4 livros que você deve ler antes de começar a investir. Esses 4 livros, eu já vou explicar de antemão, eles são focados mais na mentalidade, eles não vão te ensinar a aplicar, a fazer as coisas, né, a parte operacional, a parte prática de investimentos. Eles vão te ensinar a mentalidade, que é muito mais importante do que a parte operacional, a parte prática de se investir. Não adianta você saber a prática, não adianta você saber operacionalizar o sistema de investimentos se você não tem a mentalidade correta para construir esse patrimônio, certo? Então você vai ficar girando patrimônio, você vai ficar comprando na baixa e vendendo na alta, certo? E muita gente acha que isso é certo, entendeu? Porque você ouve falar. Então esses livros são fundamentais. Antes de começar a investir, você precisa lê-los para aprender a mentalidade de enriquecimento, de construção de patrimônio, de qualidade de vida, né? De ter vida abundante em todos os sentidos, em todos os aspectos, tá bom? Então, sem mais delongas, como eu sempre falo, a gente já vai para o primeiro livro. E esse é um queridinho de todos aí que trabalham com finanças, né? Das pessoas que conhecem as finanças, que é o famoso Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou anotar aqui, só para a gente não esquecendo. Livros, vou colocar só uma abreviação mesmo. Só o início do livro. O Pai Rico, Pai Pobre, ele é um best-seller, né, do Robert Kiyosaki, e ele traz muito da mentalidade, e foi ele que introduziu como é que eu posso dizer? A teoria do passivo e ativo. Né? A gente só ouvia falar isso em contabilidade, em matérias de faculdade, economia, e isso não era instaurado, não tinha um aspecto mais geral, ou um aspecto mais simples para você poder entender isso. E entender isso é o suprassumo de todo tipo de investimento, né? De toda construção de patrimônio, porque ativo é aquilo que te gera renda, que valoriza e te gera renda, e passivo é aquilo que desvaloriza e não te gera renda. Então, se você entende isso, entende o que são isso, né? Ele dá muitos exemplos no livro. Ele fala, por exemplo, que o carro é um passivo. Por quê? Porque é um patrimônio que desvaloriza e só te dá despesa, certo? E, por exemplo, um imóvel é um ativo, então ele dá comparações. O imóvel ele valoriza com o passar do tempo, até um determinado ponto, é claro, né? Nem tudo cresce sempre. E também ele te dá a renda, que seria o aluguel, caso você não vá morar nele, certo? Então existem as despesas, mas o aluguel ele sempre supre aí a despesa de IPTU, né? Essas despesas que podem, porventura, existir aí nesse tipo de ativo. Então ele é quem trouxe essa teoria, né, do ativo e do passivo de uma forma simplificada, para que as pessoas entendessem e vissem a besteira que elas estavam fazendo nas vidas financeiras, né? Comprando sempre passivos e esquecendo os ativos, não sabendo a diferença entre eles e achando que tudo era bem. Né? A gente está acostumado aqui no Brasil a falar, não, eu tenho um carro, tenho uma casa. Então você está acostumado a falar que tem bens, certo? Mas isso é separado em ativos e passivos. Então se você tem uma casa e tem um carro, esses bens eles não são equivalentes, eles são contrários, porque você tem um ativo e um passivo, certo? Então é um menos o outro, porque esse carro aqui no caso, ele vai diminuir seu patrimônio, se você não vender, ele vai chegar a zero. Né? Ele vai diminuindo conforme o tempo. Você pode pesquisar aí carros que tem 20 anos de fabricação, o preço dele é zero praticamente. Então, se você não se refaz desse bem, né, não se desfaz, não moderniza, enfim, ele vai puxando o seu patrimônio total, que é composto por ativos e passivos, ele faz esse patrimônio seu cair totalmente, né, e pode chegar a zero. Então, é muito importante que tenha essa mentalidade. Então, esse é o nosso primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre. O segundo, Os Segredos da Mente Milionária. Deixa eu anotar aqui. Vou colocar só segredos, você que está acompanhando a aula vai saber. Os Segredos da Mente Milionária é do Tim Harvey, um escritor aí fantástico, né? E ele trouxe, se eu não me engano, são 16 ou 17 leis, né? São 17 segredos de milionários, de pessoas que têm patrimônios
consideráveis, né? E ele, através de pesquisas, ele trouxe o que era comum entre essas pessoas, assim como o Napoleon Hill fez, né, no livro dele, que não está aqui dentro, né, que é uma leitura mais complexa e tal, mas ele também fez isso, ele entrevistou vários, ele entrevistou John Rockefeller, entrevistou o Abraham Lincoln, várias pessoas, várias personalidades que tinham um patrimônio considerável, e simplesmente aí ele conglomerou tudo, né, fez um resumo. Então o Tim Harvey ele fez isso, se eu não me engano, como eu disse, são 16 ou 17 segredos. E um dos pontos mais importantes, assim como eu disse no Pai Rico, Pai Pobre, um dos pontos mais importantes dos segredos da mente milionária é a divisão do seu orçamento. E ele traz isso de um formato de percentual, de você separar aquele seu valor. Então, por exemplo, você não ganha 5 mil, um exemplo, você não ganha 5 mil e as suas despesas somam 3 mil, somam 4 mil, chegam a somar 5 mil. E isso não pode ser tratado de uma forma geral, porque nunca vai sobrar dinheiro para uma coisa ou para outra. Então ele faz essa separação. Então você ganha 5 mil, como no exemplo, mas 60% disso são despesas fixas, a 10% disso é para a sua aposentadoria, ou seja, é o investimento. Então, o que isso causa? À medida que o seu patrimônio sobe, à medida que a sua receita sobe, então você está ganhando 5 mil, daqui a 5 anos você está ganhando 10 mil. À medida que isso sobe, todos esses percentuais eles também sobem. Então, se é 60% para despesas, você pode aumentar o seu padrão de vida um pouco, porque agora é 60% em cima de 10 mil e não mais em cima de 5 mil. Mas da mesma forma, você também tem que aumentar o seu investimento em aposentadoria. Por quê? Porque também é percentual. E lá entram várias coisas, entra percentual para investimento em si mesmo, né? Desenvolvimento pessoal, aposentadoria, como eu disse, despesas fixas, tem outros percentuais que você pode adquirir. Mas enfim, esse é um dos segredos que é o que eu achei mais interessante, que eu aplico na minha vida diariamente, que tem lá nesse livro. Mas existem vários outros. É um livro muito completo e é uma leitura obrigatória, como eu já disse aí no Instagram. É obrigatório para quem quer começar a investir, tá bom? O terceiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Vou escrever aqui para vocês. Escrever sobre Babilônia para a gente andar mais rápido. Esse livro ele é do George Samuel. E o que traz? Ele traz a história, né, do homem mais rico da Babilônia. Eu não vou dar spoiler aqui, porque é um livro que é de conhecimento geral e muita gente não lê por achar que é uma coisa assim que não vai trazer não vai agregar muito às suas finanças e tal. E pelo contrário, é um dos livros mais fantásticos que eu já li. Por ele trazer a mentalidade de que já era utilizada lá, né, antigamente, na Babilônia, por exemplo, que é uma coisa aí secular. Então, e são coisas, que você traz para o seu dia a dia, né? A diferença de poupar, a diferença de pensar em dinheiro, que isso é muito importante, né? Você não pode pensar com um pensamento pobre, né? A gente não está dizendo aqui pobre no sentido de uma pessoa que tem poucos recursos, não é isso. Pensamento pobre é aquele pensamento sempre de escassez, um pensamento que não existe abundância, pensamento que o mundo todo é corrupto, pensamento que está todo mundo contra você, e isso é pensamento pobre. É ter inveja das pessoas que conquistaram algo, porque ou elas ganharam de alguém, ou elas roubaram, ou elas foram corruptas. Isso é pensamento pobre. E no livro O Homem Mais Rico da Babilônia ele traz bastante a respeito disso. De ter o pensamento rico, de pensar em abundância, de ser grato pelo que já tem, de buscar sempre melhorar, né? Nunca se acomodar, mas sempre sendo grato. Sendo grato pelas conquistas das pessoas próximas a você, das conquistas dos outros, acreditar na bondade da humanidade, né? Que o ser humano ele é bom, só basta que isso seja cultivado, né? Isso seja utilizado pelas pessoas. Tá bom? Então esse é o nosso terceiro livro. E o quarto e último livro, na verdade, ele é um bônus de todo esse material que eu estou trazendo aqui, porque a minha intenção foi trazer materiais, né, livros voltados para a mentalidade de construção de patrimônio, mentalidade de independência financeira, para que você faça antes de investir. E esse quarto livro, que é um bônus, é o livro O Jeito Warren Buffett de Investir, né? Por que eu trouxe ele? Porque o Warren Buffett
ele é o suprassumo do investimento para a independência financeira, do enriquecimento através de investimentos, utilizando a bolsa de valores, como por exemplo, e não só isso, né? Ele é sócio, por exemplo, da Apple, ele é sócio da Coca-Cola, e é um cara fantástico, é vivo ainda hoje, né? O patrimônio dele já chega aí a em torno de 100 bilhões de dólares e começou do zero, não foi um cara que nasceu rico, certo? Começou do zero, investindo, conhecendo, e o longo prazo fez a explosão de patrimônio. Longo prazo, a consciência e investimento em ativos de valor, que é o que eu sempre falo aqui, tá bom? Então vou anotar aqui bem rapidinho, para mim continuar. Vou colocar só o nome dele, mas basta você pesquisar aí o jeito Warren Buffett de investir. E é um livro que está aí publicado até hoje, um livro muito bom. E como eu disse, né, ele é um bônus, vou colocar até um asteriscozinho aqui, porque ele já entra um pouco na parte de investimento. Então você tem 3 livros que tratam de mentalidade e o 4º livro, que é esse bônus, que é para você já se inserir no mundo dos investimentos, saber o que você tem que fazer, quais as coisas corretas para poder fazer e investir a longo prazo para conquistar a sua independência financeira, certo? E o nosso guru, como eu disse, é o Warren Buffett. Guru no sentido de que você tem que aprender com pessoas que deram certo, né? Então ele é um cara, existem centenas de milhares de pessoas que deram certo investindo através desse tipo que a gente faz aqui no Viva no Comando. A gente não está reinventando a roda, a gente não está inventando nada, a gente só está replicando, trazendo o que foi aprendido, né? Que eu aprendi, o que eu aplico na minha vida, eu só estou trazendo e passando para mais pessoas, é só isso. Então, a gente tem que aprender com as pessoas que deram certo. E o suprassumo das pessoas que deram certo é o Warren Buffett, porque ele tem um patrimônio aí que beira 100 bilhões de dólares, né? Então, existem pessoas com 50 bi, existem pessoas com 30, existem pessoas com 20 mil, 10 mil, e essas quer dizer que não deram certo? Não, deram certo com certeza. Mas a gente usa, né, ele fica famoso, não tem como, o suprassumo desse estilo de investimento, né, dos resultados desse estilo de investimento. É um investimento aí buy and hold, investimento em longo prazo, através de ativos de valor, utilizando a bolsa de valores para poder fazer isso, tá bom? Então, finalizando nossa aula, ficam aí os 4 livros, como eu disse para todos vocês, que você deve ler antes de começar a investir. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser acrescentar aí mais algum livro ou ficou em dúvida de alguma coisa, é só escrever aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? E para você que não conhece, segue a gente aí, o Viva no Comando está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então é isso, muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos na próxima aula.